Minhas princesas, hoje no trabalho, o papai foi chamado a participar de uma longa reunião na qual foram propostas várias medidas para solucionar um determinado problema. Pois bem, depois de ouvir com atenção tudo o que ali foi dito, o papai voltou para casa convicto da necessidade de apresentar a vocês o quanto antes um roteiro simples a ser seguido pelas senhoritas quando vocês forem chamadas a decidir. E é isso o que o papai vai fazer agora. Bom, quando nós nos debruçamos sobre uma questão, quando nós analisamos um problema, qualquer que seja ele, muitas possíveis respostas nos vêm à mente. O primeiro passo para decidir corretamente é verificar qual dessas possíveis respostas são adequadas, ou seja, verificar qual dessas possíveis respostas são de fato aptas a solucionar o problema que nós estamos analisando, ou seja, verificar qual dessas possíveis respostas é apta a produzir o resultado que desejamos. Imagine a seguinte situação. Em uma praia há um grande número de ataques de tubarão. O prefeito da cidade onde essa praia se localiza, então, preocupado com esse problema, decide editar um decreto proibindo ataques de tubarão naquela praia. Eu pergunto a vocês, essa medida é adequada? Obviamente que não. Isso porque o decreto ele não impacta em nada o comportamento dos tubarões responsáveis pelos ataques naquela praia. Assim sendo, a edição do decreto não é uma medida adequada a produzir o resultado esperado pelo prefeito, que é reduzir ou eliminar o número de ataques de tubarão naquela praia. Vocês conseguiram entender? Imaginemos agora uma segunda situação. Um náufrago está à deriva no oceano e então, bastante sedento, ele decide ingerir água do mar. A ingestão de água do mar, nesse caso, é uma medida adequada? Também não. Como vocês bem sabem, em razão da concentração de sal na água do mar, a sua ingestão não só não é apta a saciar o náufrago, mas também irá agravar o seu quadro de desidratação, aumentando em muito as chances dele vir a falecer. Esses dois exemplos foram bastante simples, então vamos agora a um último exemplo sobre adequação, um exemplo real. A Argentina há muito vem enfrentando uma grave inflação. Como resposta a esse problema, os governos daquele país, em especial os governos do grupo político a que pertence o atual presidente, têm optado por congelar preços, inclusive congelar o preço dos combustíveis. Eu pergunto então, minha linda, o congelamento do preço dos combustíveis é uma medida adequada? Veja bem, se o objetivo dessa medida é apenas e tão somente impedir o aumento de preços em um determinado período, sim, obviamente essa medida é adequada. Todavia, se o objetivo dessa medida é garantir o acesso da população a esse importante recurso, não, essa medida não é adequada. E isso nós podemos concluir porque, após adotar o congelamento do preço dos combustíveis por várias vezes, a Argentina agora convive com um grave problema de desabastecimento. Desabastecimento tal em razão do qual o presidente foi obrigado a adotar uma segunda medida: limitar a quantidade de combustível possível de ser adquirida por cada cidadão daquele país. Esse exemplo, inclusive, ele é bastante interessante porque ele nos permite identificar duas características do grupo político que apoia o presidente da Argentina. A primeira característica é uma certa miopia, uma incapacidade de identificar as consequências das suas medidas um pouco além do período imediatamente após a adoção dessas medidas. A segunda característica é o hábito de praticar medidas que eles sabem não serem aptas a produzir os resultados efetivamente desejados pela população, mas que num curto prazo lhes garantirão apoio, o que para eles já é mais do que suficiente. Tudo bem? Vamos então ao segundo passo do nosso roteiro de processo decisório. Bom, uma vez verificadas quais medidas são adequadas a solucionar o problema que enfrentamos, quais medidas são adequadas a produzir os resultados que desejamos, nós precisamos então verificar qual dessas medidas adequadas é a medida necessária. E o que é a medida necessária? É a medida adequada que, dentre todas as demais, é aquela menos impactante, menos onerosa, menos dispendiosa, menos gravosa, por assim dizer. Deixe-me dar um exemplo. Se um indivíduo está com uma dor de dente,
uma medida adequada a solucionar esse problema é extrair o dente. Mas, talvez, uma outra medida adequada a solucionar esse problema seja fazer um tratamento de canal. Talvez ainda uma outra medida adequada a solucionar esse problema, ou seja, a eliminar essa dor, seja a realização de uma mera obturação. Pois bem, se essas três medidas forem adequadas a eliminar a dor de dente do indivíduo, qual será a medida necessária? Certamente a realização da obturação, porque dentre essas três medidas, ela é aquela que se revela menos impactante, menos gravosa, menos danosa ao indivíduo. Vamos então a um segundo exemplo. Dentre as várias atribuições da empresa em que o papai trabalha, está a monitoração de grandes eventos, de grandes manifestações. Pois bem, se for possível realizar um monitoramento dessas grandes manifestações utilizando drones, a utilização de helicópteros seria uma medida necessária? Certamente não, porque se tanto o drone quanto o helicóptero foram meios através dos quais nós consigamos monitorar as manifestações de modo eficaz, será necessária apenas a utilização do drone, porque a utilização do helicóptero ela é muito mais dispendiosa, muito mais onerosa, muito mais impactante para a administração. Vocês conseguiram perceber? Ok. Uma vez, amores, selecionadas as medidas adequadas e identificada dentre as medidas adequadas aquela que se revela necessária, o último passo que nós devemos dar no nosso processo decisório é verificar, então, a proporcionalidade estrita dessa medida que nós identificamos como necessária. Mas o que é isso, papai? O que vem a ser a proporcionalidade estrita? É muito simples, meu amor. É verificar se a adoção da medida que nós identificamos como necessária produzirá mais benefícios do que prejuízos. Vou dar um exemplo. Em determinado período da história, foi comum a utilização de armaduras pelos cavaleiros, pelos guerreiros, pelas pessoas que iam ao combate. Com o desenvolvimento das armas, essas armaduras precisaram ter materiais cada vez mais espessos, cada vez mais pesados, ao ponto de a utilização dessas armaduras no campo de combate gerar mais prejuízos do que benefício. Porque, embora elas fossem capazes de evitar os danos que pretendiam de fato evitar, elas expunham muito mais ao risco o cavaleiro que as utilizava, porque ela limitava demasiadamente a movimentação deles. Na Bíblia nós tivemos um exemplo disso. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele teve com Saul, e Saul ofereceu a ele a utilização da sua armadura. Só que a armadura de Saul era demasiadamente grande, demasiadamente pesada, e por isso Davi preferiu então enfrentar Golias sem armadura. Por quê? Ele entendeu que a utilização da armadura de Saul, embora apta a evitar determinados danos, traria a ele mais prejuízos do que benefícios. Você entendeu, minha linda? Vocês se lembram do exemplo do congelamento do preço dos combustíveis na Argentina? Pois bem, mesmo que você considere aquela medida adequada, por entender que o objetivo do presidente foi apenas e tão somente impedir o aumento dos preços em um período determinado, aquela medida ainda assim não seria devida. Isso porque, embora ela passasse pelo filtro da adequação, ela não passaria pelo filtro da proporcionalidade estrita. Isso porque ela atingiu o objetivo que o presidente pretendia. Todavia, ela causou um prejuízo muito maior do que o benefício almejado. E esse prejuízo foi o desabastecimento da Argentina, como nós já tratamos. Entenderam? Então, em resumo, quando vocês estiverem se debruçado sobre determinada questão, em primeiro lugar, verifiquem qual das possíveis respostas a essa questão são adequadas. Em segundo lugar, identifiquem, dentre essas medidas adequadas, aquela que é a medida necessária. Uma vez identificada a medida necessária, observe ainda o terceiro passo, qual seja, verifique se a adoção dessa medida, que é adequada e é necessária, produzirá mais benefícios do que prejuízo. É melhor não adotar medida alguma do que adotar uma medida que, ao invés de solucionar o problema, irá agravá-lo. Se esse for o caso, mantenha-se analisando a questão, mantenha-se estudando o problema, porque certamente
a medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito se revelará a vocês. Um beijo, meus amores. Até mais. Gostou do que viu? Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E, se tiver interesse em assistir outros vídeos similares a esse, por favor, se inscreva no canal. Vai ser um prazer voltar a conversar com você. Até mais.